Olá, mulheres, sou Rose de Sá. Vamos continuar a leitura do capítulo 5, Respeite a Sua Estação, do livro Mulheres Improváveis. Só chegando perto. Você só conhece algo quando tem a chance de chegar perto. O resto é especulação, imaginação e, na pior das hipóteses, julgamento. Algo interessante aprendemos nesse texto de Marcos 11. De longe, toda árvore parece dar frutos. Mas não podemos nos esquecer de que, de longe, todos parecem ter frutos. Mas só conhecemos de fato uma árvore quando temos a chance de chegar perto dela. Aliás, o fruto mostra a identidade da árvore, de que espécie se trata. Da mesma forma, o fruto define quem somos. Marcos 7, do 15 ao 20, nos diz: Tomem cuidado com falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. O mesmo princípio vale para os falsos profetas. Só poderemos reconhecê-los por meio dos frutos que produzem. Os frutos não dizem respeito a realizações. Não quero dizer com isso que sabemos se uma pessoa é boa pela quantidade de seus resultados ou suas realizações. Também não será pelo número de seguidores nas redes sociais, nem pela amplitude de sua influência. Quando Jesus fala em fruto, ele se refere a caráter. Vejamos o que a tradução desses versículos diz em A Mensagem. Tomem cuidado com os pregadores muito sorridentes. A sinceridade deles é fabricada. Eles não perderão nenhuma oportunidade de depenar vocês. Não fiquem impressionados com o carisma. Procurem o caráter. Importa o que os pregadores são, não o que dizem. Um líder de verdade jamais irá explorar as emoções ou as economias do povo. As árvores doentes com seus frutos podres serão cortadas e queimadas. Mateus 7, do 15 ao 20. Os frutos de um caráter honrado são inegáveis. Alguém pode ser dotado de dons incríveis e singulares, mas infelizmente ter um caráter dúbio. Os dons que Deus nos concede são os presentes dele para nós, mas o nosso presente para Deus é o nosso caráter aprovado. Por isso, Jesus não estava à procura de folhas, mas de frutos. Ele não buscava dons, ministério, atividade, mas o caráter aprovado de uma vida alinhada com a vontade dele. Jesus viu aquela figueira a certa distância e imaginou que encontraria frutos nela. Às vezes, com fome de uma palavra, começamos a ouvir pessoas que só conhecemos de longe, pessoas cujos frutos não podem alimentar. Atraídas pela quantidade de folhas, nós nos aproximamos de alguém, mas só há folhas, nada de frutos. As folhas que bem podem representar os ministérios também podem esconder a ausência de frutos ou ser um ótimo disfarce, mas não para Jesus. Ele não se deixa enganar por nada. Não precisamos dar folhas quando estamos fora da estação, pois Jesus não está em busca de folhas nem de frutos fora do tempo. Ele não foi injusto com aquela figueira. Ele não amaldiçoou a árvore por não dar fruto, mas sim por ter a aparência de frutos quando não era tempo de dar figos. Muitos seguem o mesmo padrão, têm a aparência, mas não frutos. Como Igreja de Jesus, talvez vivamos este tempo, quando ele se aproxima de nós para ver o que estamos produzindo. Malaquias 3:2 nos faz um alerta e um questionamento muito importantes. Mas quem poderá suportar quando ele vier? Quem permanecerá em pé em sua presença quando ele aparecer? Pois ele será como fogo ardente que refina o metal, como sabão forte que branqueia as roupas. Primeiro vem o questionamento acerca de quem suportará a vinda do Senhor.
Depois, a afirmação de que o Senhor virá como fogo do ourives, como sabão do lavandeiro e como refinador da prata. Deus não pode ser enganado. Ele investiga e conhece tudo o que acontece. Quando Jesus se aproxima, ele enxerga e vê quem realmente somos. Quando o Senhor se aproxima, as nossas intenções saltam para fora. Deus não vê como o homem vê, ele nos vê por dentro, e as folhas já não são mais capazes de esconder quem somos. Para Jesus, o problema é lidar com o que é falso. Não quando a estação não é de frutos, nem com aparência disforme, nem com os galhos retorcidos e expostos, porque tudo isso ele conhece e trata. O Senhor está buscando mulheres que andam em sua própria estação, que não cedem à comparação e não se movem por carência. Não se sinta frustrada, travada, nem infrutífera por ser quem é e por viver esta época que Deus lhe concedeu. Deus sempre buscou aquilo que é verdadeiro, não falso. Falso é ser uma cópia. O problema da cópia é que ela não tem validade nem legitimidade. A autoridade é fruto de quem somos e do que reside somente em nós, em quem Deus nos criou para ser, não naquilo que copiamos. Quando se encontrar com você mesma e com o seu chamado, os frutos nascerão naturalmente. Jesus usou a figura da figueira para nos ensinar sobre as estações e também sobre a comparação. Em Lucas temos outro exemplo muito interessante, que fala de outra figueira, mas que, diferentemente da primeira, cujo problema era a aparência, sofria de comparação. Veja o que nos diz em Lucas 13, dos versos 6 ao 9. Então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela sem sucesso. Por fim, disse ao jardineiro: esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu: Senhor, deixe-a mais 1 ano. Eu cuidarei dela e adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo. Se não der, mande cortá-la. Aquela figueira tinha um problema. Não conseguia frutificar. Precisamos aprender a admirar sem copiar, sem a necessidade de fazer igual. Algo poderoso acontece quando andamos na nossa estação, quando respeitamos os tempos e estações da nossa própria vida e fugimos do padrão. Ctrl+C, Ctrl+V. Abandone a autossabotagem. Lembre-se, fluímos de forma positiva quando caminhamos na nossa estação e vencemos a comparação. Porque a autoridade de Deus que está sobre nós diz respeito ao nosso DNA. O que nos autoriza é a nossa história e a construção que o Senhor estabeleceu em nós. Por mais tentador que seja, não copie o que está dando certo ou funcionando para outras mulheres. Mantenha-se fiel ao DNA que o Pai lhe deu. Talhas improváveis. Jesus ainda muda configurações e ainda encontra e usa talhas. Certo dia, durante um casamento em Caná, as talhas sofreram uma crise de identidade. De repente, de talhas vazias passaram a ser conhecidas como aquelas que Jesus usaria para produzir o melhor vinho da festa. Em João, no capítulo 2, dos versos 3 ao 11, a palavra nos diz: E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra, para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-na até em cima, e disse-lhe: Tirai agora, e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho.
Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Se existe algo que precisamos entender na nossa caminhada com Deus, é que ele não limita seus propósitos aos estereotipos humanos ou culturais. Na verdade, ao escolher 12 discípulos, Jesus fez escolhas que enlouqueceram a liderança religiosa da época. Podemos conjecturar que as talhas entraram em uma crise terrível naquele dia, porque Jesus estava rompendo um padrão. Os odres sempre foram usados para carregar o melhor vinho, nunca uma talha. Quando Jesus muda algumas configurações, precisamos estar atentos. Algumas talhas perto de nós poderão ser usadas. É interessante lembrar que as talhas eram usadas para a purificação. Nesse contexto, podemos considerar que Jesus escolheu as talhas propositalmente, pois ele sabia que seria necessário trabalhar na terra do coração daqueles homens e daquelas mulheres que agora caminhavam ao seu lado por cidades e vilarejos, proclamando uma mensagem muito maior que eles mesmos. Toda improvável será assediada pela tentação de imitar, porque um dos maiores desafios ou dificuldades que enfrentamos é acreditar em nós mesmas, ou melhor, acreditar que Deus nos escolheu e depositou em nós um propósito tão valioso dentro de um vaso de barro tão simples e frágil. Assim como Jesus escolheu aquelas talhas improváveis para iniciar os milagres que realizaria, Deus nos escolheu, apesar das nossas limitações e fragilidades, para cumprir seus propósitos eternos. Uma das habilidades mais necessárias nos dias atuais é amarmos mais a nossa integridade que a nossa reputação. Aquilo que as pessoas pensam não importa, mas sim quem realmente somos. Compreender isso é libertador. Portanto, devemos vencer a tentação de viver na superfície das aparências e nos lançarmos na profundidade de uma vida aprovada por Deus no lugar secreto. Para descobrirmos aquilo para o qual fomos chamadas, precisamos descobrir para o que não fomos convocadas. E esse processo de descoberta começa com muitas frustrações, que resultam de inúmeras tentativas em sermos quem não somos ou fazermos aquilo que não fomos chamadas para fazer. Nesse sentido, a paralisação forçada, apesar de parecer ser algo ruim, pode ser a oportunidade valiosa de avançar. Se Jesus perguntasse a você, o que a trouxe até aqui? Qual seria a sua resposta? A resposta a essa pergunta equivale à motivação do seu coração. A resposta não poderia ser outra. Foi você, Pai. Aquilo que Deus promove, Ele também sustenta. Saber disso é o suficiente para eu seguir, ou não, no que tenho feito até aqui. Isso me aquieta e me tranquiliza, porque tenho a certeza de ter encontrado o meu chamado. O amor de Deus por nós nunca muda, e nada é capaz de nos separar desse amor. No entanto, ainda que as escolhas erradas não nos separem do amor de Deus, elas podem nos separar dos propósitos dele para nós. Podemos ser intensa e profundamente amadas por Deus, e ainda assim sermos totalmente disfuncionais em nosso propósito e destino. Existe algo que precisamos entender nestes dias. Qual postura e qual posicionamento precisamos ter em resposta à vontade de Deus para nós? O discernimento e o temor ao Senhor são elementos chaves para não sermos enganadas por uma religião vazia ou por um amor separado do compromisso e propósito. Deuteronômio 28, 1 e 2 nos diz: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Uma das posturas mais apropriadas para obedecermos fielmente ao Senhor é andarmos na porção de terra que nos foi confiada, na estação em que vivemos e com a nossa identidade,
pois a autoridade de uma pessoa autêntica é uma autoridade que flui como um rio que nada pode parar. É algo natural que libera o sobrenatural. Nela, a unção é derramada e a liberdade nasce desse lugar. Quando pensamos na improbabilidade das talhas no casamento em Caná, compreendemos o motivo de ficarmos tão confusas quando Deus começa a nos revelar seus sonhos. Acredito que, como eu, a maioria fica confusa e pensa, mas são conflitos como esses que nos movem para o crescimento e a maturidade imprescindíveis para vivermos os propósitos de Deus em nós. Você está enfrentando conflito ou crises? Não desista. É apenas o começo do processo de maturação do seu coração. E Deus está chamando homens e mulheres maduros, que se deixam ser curados, tocados e construídos para cumprir uma tarefa divina. Jesus ainda muda configurações. Ele ainda busca por talhas vazias. Ele ainda encontra e chama improváveis que aprenderam a andar um tempo de cada vez. Toda a minha gratidão aos ursos e leões que enfrentei nos bastidores da minha vida. Eles me tornaram melhor e me fizeram enxergar as habilidades escondidas dentro de mim, aquelas que jamais imaginei possuir. Sempre quando vejo alguém passando por um momento difícil, olho e penso que esse momento é uma oportunidade dos céus sobre quem somos e sobre o que fazemos. Os momentos difíceis têm o poder de calibrar o nosso coração e nos amadurecer como nenhum outro momento. A pressão vem para estabelecer. É incrível como os dias mais difíceis foram os que serviram para levantar homens e mulheres cheios de uma graça sobrenatural. Os dias difíceis são capazes de extrair a nossa essência. No tempo difícil, o carvão vira diamante. Estamos vivendo dias de crise, dias em que a oportunidade de crescer está bem à nossa frente. Quanto mais lapidada formos, mais autoridade nos será conferida. E assim encerramos o capítulo 5 do livro Mulheres Improváveis. Sou Rose de Sá e com muito amor e carinho te espero para o próximo capítulo.